Olá pessoal, eu me chamo Bruno, sou instrutor de manutenção PCM Sigma Junior e hoje estarei mostrando a vocês como estar extraindo alguns KPIs dentro do meu Sigma, ok? Então eu tenho aqui o meu pilar de cheque, onde eu gero aqui os meus indicadores, né, como já vimos nos vídeos anteriores, meus relatórios gráficos, e tenho aqui a minha coluna de KPI. Tem aqui alguns botões que iremos estar vendo, tá? Os mais utilizados e importantes. Vou selecionar aqui o gráfico de indicadores e aqui eu consigo visualizar e indicar individualmente alguns indicadores de cada máquina. Por exemplo, eu tenho aqui o meu indicador aqui de CHMC, que é o custo pessoal da manutenção versus o custo total de OS programadas. Então eu seleciono aqui uma área executante, selecionar manutenção mecânica, que eu acho que tem mais. Um período e o tipo de gráfico. E aí eu venho aqui e reprocesso. E aí aparece aí os meses que eu mais tive custos relacionados a homens e OS corretivas. Tá? Tem aqui vários indicadores, confiabilidade, por exemplo, vou selecionar uma máquina, um equipamento, caso eu tiver, vou deixar aqui só por máquina, um período, já está selecionado, e vou reprocessar. E aí me mostra a confiabilidade aí dos meus mensalmente que eu tive aí. Então a minha confiabilidade aqui em setembro foi baixa, porque no decorrer do mês eu tive várias paradas, várias manutenções, e aí por isso que o meu índice de confiabilidade está baixo. E tem aqui o disponibilidade, tá pessoal? Estou dando aqui alguns exemplos, mas eu tenho vários ali como vocês já viram, vários indicadores. Tá? Vou aqui em reprocessar, e aí aparece aqui a minha disponibilidade, aqui no meu compressor de ar. Tudo bem? Posso estar imprimindo, salvando, né? Como nós já vimos aí nos outros vídeos. Vou estar imprimindo aqui para vocês visualizarem. Impressão normal. E aí eu posso estar imprimindo esse meu indicador. Vou estar fechando aqui. Tem aqui o meu botão de MTBF, né? Onde eu consigo estar gerando aqui o tempo médio entre as minhas falhas. Consigo estar visualizando. Então eu vou selecionar aqui um período, uma máquina, e aí eu venho aqui e gero meu gráfico. E aí vai aparecer o tempo médio entre essas minhas falhas nesse período que eu selecionei. Pode ser o ano inteiro, pode ser um mês só, apenas um mês. E aí posso estar visualizando aqui os meus gráficos, tá? de MTBF. Vou fechar. Tem aqui o meu ranking. Esse aqui, pessoal, para mim é um dos botões mais eficientes. Por quê? Aqui eu consigo estar visualizando todas as minhas máquinas em conjunto. Então eu vou selecionar aqui algumas máquinas de AQ 02 até CNC 03. Não vou colocar todas, porque senão fica muito extensa. Vou selecionar aqui um período para ser visualizado. E vou gerar aqui esse meu indicador. 10 máquinas. E aqui eu consigo estar visualizando a disponibilidade das minhas máquinas, as OS concluídas, a confiabilidade, backlog, MTTR, MTBF, certo? E aí eu consigo estar visualizando isso aqui bem melhor, tá? Mais visível, vamos falar assim, mais fácil, tá? Posso estar imprimindo e eu acredito aqui que é o mais utilizado aí, vai ser utilizado por vocês, certo? Bem legal esse. Bom, tenho aqui o meu MTBF, o meu tempo médio entre falhas, né? Nós já visualizamos aqui, tem aqui o meu MTBF, e eu vou vir aqui, nós já visualizamos aqui MTBF, verdade, aqui meu MTBF. E aqui o próximo indicador que eu vou estar mostrando para vocês é o meu índice de desempenho de manutenção. Deixa eu abrir aqui. Aqui eu consigo estar visualizando os tipos de OS, né? As OS que foram abertas, realizadas pelos meus mantenedores
e se foram realizadas aí no tempo previsto, tá? Selecionar aqui funcionário e tipo de OS. Vou selecionar aqui um período e aqui eu consigo ver esse meu indicador, esse meu gráfico aqui. Posso dizer assim: considero a MTBF, MTBF, MTTR. Vou girar aqui. Impressão normal. E aí eu consigo estar vendo o meu índice de desempenho da minha manutenção. Então eu tenho aqui as minhas ordens de serviços executadas, as previstas, realizadas e as minhas metas aqui que eu já estabeleci. Tenho o meu backlog. E aí eu venho o meu desempenho aqui, por exemplo, MTTR. MTTR é soma das horas trabalhadas pelas número de OS, 3,16. Aqui MTBF, soma a disponibilidade das máquinas dividido pelo número de falhas. E aqui eu tenho alguns indicadores aí da minha manutenção. Certo, pessoal? Bem tranquilo. Tudo bem? Tempo médio de reparo aqui, ó. Caso vocês tiverem essas informações, vocês podem estar visualizando a partir da sua tag do seu sintoma. Tá? Não tem muito segredo. Aqui o meu TMPR, tempo médio de reparo de máquina. Como funciona aqui? Eu vou estar selecionando aqui uma máquina até uma determinada máquina. É o sintoma, o tipo de OS, por exemplo, corretiva. Vou selecionar um período. Aqui, exibir por máquina ou data. E vou gerar esse meu gráfico. E aqui me mostra o tempo médio de reparo entre essas minhas máquinas, tá? Então tem aqui meu aquecedor, AR01. É bom aqui, pessoal, a gente sempre colocar máquinas da mesma categoria. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o meu CNC01 em primeira opção e o meu CNC 011, vamos falar assim. E vou gerar, só mudar aqui a sequência, senão não vai, né? Aqui 01 ao 011 aqui, tipo de corretiva, meu período, e vou gerar o meu gráfico. E aí eu tenho o meu tempo médio de reparo entre só os meus CNCs, tá? Só a minha família de CNCs. Então aqui é bom sempre pesquisar aqui entre as famílias aqui das suas máquinas, certo? Bem tranquilo. Bom, eu tenho aqui meu tempo real de início, curva da banheira. Caso vocês utilizarem aí esses índices, aí esses indicadores vocês podem estar gerando, né? E aqui eu tenho o meu índice de retrabalho. Caso existir aí retrabalhos aí nas suas OS pelos seus funcionários, você consegue estar visualizando. Então eu vou selecionar aqui meu período e vou gerar o meu gráfico. Aqui está o meu índice de retrabalho aqui. No começo do meu período foi baixo, foi alto, né? Então eu tive bastante retrabalho, esse meu funcionário refez. Também eu indico lá na minha ordem de serviço que é retrabalho aí, quando eu abro uma nova ordem de serviço ou deixo essa minha ordem de serviço pendente. E aí eu consigo visualizar aqui o tempo perdido, né? Quanto mais retrabalho você tem, você automaticamente associa que teve tempo perdido, certo? E dinheiro também, né? Os custos também, tanto como funcionário quanto de peça. Tudo bem? Bom, pessoal, esses são os indicadores que eu tenho para mostrar para vocês. Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, que eu tenha ajudado vocês. Caso vocês tiverem alguma dúvida, peço que entre em contato com a rede industrial. Fico grato pela presença e pela atenção de vocês. Até a próxima aula.